Olá, visitantes do canal Eletrônica Já. Aqui é o André Penha e na videoaula de hoje vamos falar sobre conversão entre potências de 10, no caso aplicado à eletrônica. Vamos entender. Imagine o seguinte, você pega e está dando uma estudada no datasheet dos reguladores da série 7800. Então você pega e olha essa figura bem aqui, que eu vou mostrar agora na tela. Ela mostra o quê? Ela mostra que, segundo o fabricante, o 78XX pode ser 7805, 7812. Você tem que colocar o quê? Do lado, no pino 1, tem que colocar um capacitor de 0.33 microfarads. E no pino 3, para o GND também, tem que colocar um capacitor de 0.1 microfarads. Então, beleza. Aí você pega e você anota. Eu tenho que ter um capacitor de 0.33 microfarads e um capacitor de 0.1 microfarads. Aí você vai na loja. Quando chega na loja, você fala, me dá um capacitor de 0.33 microfarads. Aí o cara traz um capacitorzinho e ele fala assim, tá aqui, toma esse aqui de 330 nanofards e mais esse outro bem aqui de 100 nanofards. Aí o cara, poxa, mas eu pedi foi 0.33 micro, você está me dando 300 nano. E outra coisa, eu pedi foi 0.1 micro, você está me dando de 100 nanofards. Não foi isso que eu pedi. A cada loja, poxa, meu amigo, é a mesma coisa. 0.33 micro é a mesma coisa que 300 nano. 0.1 micro é a mesma coisa que 100 nanofards. É a mesma coisa. Então, para que nós ficamos ligados nesse tipo de coisa, temos que entender como é que faz o cálculo da conversão entre potências de 10. É mais ou menos o seguinte. 1 quilo. 1 quilo de qualquer coisa. Representar assim o volume dela. 1 quilo de qualquer coisa, 1 quilo. 1 quilo, todo mundo sabe que é a mesma coisa que 1000 gramas. Mas 1 quilo de alguma coisa, em 1000 gramas, vai ser essa mesma coisa, vai ser o mesmo que o mesmo peso. É a mesma coisa. Um capacitor de 0.33 microfarads é o mesmo capacitor de 330 nanofards. Só que é só uma forma diferente de estar nomeando essa quantidade lá. É só uma forma diferente de se expressar. 1 quilo é a mesma coisa que 1000. 1 quilograma é a mesma coisa que 1000 gramas. É a mesma coisa. Representa a mesma quantidade. Então, vamos falar um pouquinho de novo, só fazendo uma revisão sobre potência de 10. Potência de 10 começa na unidade. 1, que é a mesma coisa que 10 elevado a 10 elevado a 0. A potência de 10 serve para representar números muito grandes ou números muito pequenos. Falando dos números muito pequenos, temos o mili, o micro, o nano e o pico. O mili é a mesma coisa que vezes 10 a menos 3. O micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. O nano, a mesma coisa que 10 vezes 10 a menos 9. E o pico é a mesma coisa que multiplicar por 10 a menos 12. Então, ó, uma coisa que é 1 mili é a mesma coisa que 0,001. Isso é a mesma coisa que 1 mili. Da mesma forma que 1 micro é a mesma coisa que 0,000001. É a mesma coisa que 1 micro. E aqui para o nano e para o pico vai ser 0,000000. Então aqui representa números muito pequenos, que são o mili, o micro, o nano e o pico. Para representar números muito grandes, seria o quilo, que é a mesma coisa que vezes 10 a terceira. O mega, vezes 10 a sexta. E o giga, vezes 10 a nona. Vamos chegar só até o giga. Então, no caso, temos números muito grandes. Isso aqui serve para quê? Para que nós possamos expressar valores de forma mais eficiente. Por exemplo, eu quero um resistor de 1000 ohms. 1000 ohms. Só que o K não representa 10 elevado à terceira,
Então, e a mesma coisa que 1 vezes quanto? 1 vezes k, que representa 10 a terceira, é a mesma coisa que 1 vezes 10 a terceira, que é a mesma coisa que 1 vezes 1000. Então, em vez de falar 1000 ohms, eu falo me dá um resistor de 1 kΩ. É a mesma coisa que 1000 ohms. Então, é mais fácil falar 1K do que falar 1000 ohms. Só um exemplo, no caso aqui para números muito grandes. Mesma coisa números muito pequenos. Ah, eu quero um capacitor de 1 micro. Aí você não vai chegar e vai falar, me vende um capacitor de 0.000001 farad. Você não vai falar assim, você vai falar, me dá um capacitor de 1 microfarad. Porque 1 micro é a mesma coisa que 10 a menos 6. Sempre procuramos, usando essa aqui, que é a notação científica, procurar a melhor forma de se expressar. A forma mais prática. Agora, às vezes é necessário passar de uma unidade para outra. Você tem um valor em micro, tem que passar para nano. Ou então tem um valor de nano, tem que passar para mili. Ou então tem um valor em pico, que é passar para micro. Então, essa conversão é que nós vamos entender hoje, como é que a gente faz. A conversão entre potência de 10 funciona da seguinte forma. Repara que o número que está expresso em potência de 10, ele sempre tem esse formato bem aqui. Ó. Um número que vai ser multiplicado por uma potência de 10. Por exemplo, 3 microfarad. Então, é 3, que representaria esse x aqui, vezes o micro, que representa 10 elevado a menos 6, vezes quem? Vezes a unidade, no caso o farad, para capacitância. Então, se eu tenho esse cara bem aqui, 10 elevado a alguma coisa, e eu quero migrar ele para 10 elevado a outra coisa, ou seja, transferir de micro para nano, de micro para pico, etc., temos que entender o seguinte. Toda vez que esse expoente aqui mudar, esse outro aqui vai mudar, só que ao contrário. Por exemplo, se este x aqui sobe, a tendência é que o valor que multiplica a potência vai cair. E o contrário também é válido. Se este x aqui cair, a tendência é que o número que multiplica a potência tem que subir. Isso aqui fica bem mais claro com um exemplo. Tomemos, por exemplo, que eu tenho 30 kHz. E eu quero expressar esse valor em MHz. Então, 30 kHz eu quero expressar esse valor em MHz. Eu preciso lembrar que 30 kHz, no caso eu não vou botar mais a unidade, para ficar mais fácil, 30 kHz é a mesma coisa que o quê? É a mesma coisa que 30 vezes K é igual a quanto? 10 elevado a terceira. 30 kHz é a mesma coisa que 10 elevado a terceira. Eu quero expressar esse valor em MHz. Então, eu quero expressar esse valor em 10 elevado a sexta. Porque KMG. 10 elevado a terceira, 10 elevado a sexta, 10 elevado a nona. Eu quero transformar de K para mega. Então, eu vou transformar K, que é 10 a terceira, em mega. 10 a sexta. Mas eu tenho que observar que esse 3 aqui fez o quê? De 3 para 6. Esse 3 subiu. 3 para 6 subiu. De 3 para 6 houve um crescimento do expoente onde o 10 está levando esse expoente. Então, se esse cara aqui subiu, esse 30 aqui tem que descer. Porque, no geral, tem que continuar representando a mesma coisa. Mas, ele subiu quantas unidades? De 3 para 6, eu tenho 3 unidades. Então, esse cara aqui vai ter que cair 3 unidades. No caso, vai ter que ter um deslocamento da vírgula. 30 é a mesma coisa que 30,0. A vírgula está bem aqui. Então, eu preciso fazer o quê? Deslocar a vírgula, como aqui houve uma diferença de 3 casas. De 3 para 6 tem uma diferença de 3 casas. Então, essa vírgula vai ter que dar 3 pulos. Daqui para cá é um pulo. Daqui para cá é outro pulo. Primeiro pulo, segundo pulo. Teria uma vírgula bem aqui.
E aqui vai ter que ter mais um pulo. A vírgula vai ter que aparecer bem aqui. E eu vou ter que botar o quê? Um zero bem aqui, porque não pode ficar sem nada, e um zero aqui na frente. Então, esse 30 aqui, reduzindo 3 unidades, vai ficar 0,03. Porque seria 0,030, né? Só que 0 depois do 13 que não vale nada. Então, deixo 0,03. Logo, 0,03, 10 a sexta é a mesma coisa que mega. Então, 30 kHz é a mesma coisa que 0,03 MHz. Se esse cara aqui sobe, esse outro aqui tem que descer. Se esse cara aqui sobe, esse outro aqui cai. Mesma coisa ao contrário, se esse cara aqui cai, esse outro aqui sobe. Para poder manter, significar a mesma coisa, continuar significando, no caso aqui, a mesma frequência. Estamos falando de hertz. Imaginemos a conversão de 100 microvolts em milivolts. Então sabemos que é assim, unidades muito pequenas. Mili, micro, nano, pico. Mili é menos 3, micro menos 6, nano menos 9, pico menos 12. Então, tendo aqui 100 micro. No caso, micro é a mesma coisa que 10 elevado a menos 6. Então, 100 micro é a mesma coisa que 100 vezes 10 a menos 6. Eu quero converter de micro para mili. Então, eu quero converter de micro para mili. Mili é 10 a menos 3. Então, esse 10 a menos 6 vai se tornar 10 a menos 3. Menos 6 para menos 3 está subindo ou está caindo? Menos 6 para menos 3 está subindo. O pessoal pode pensar, não, mas de menos 6 para menos 3 está caindo. Na verdade está subindo, porque ó, a gente tem que se lembrar que é o seguinte, ó, 1, 2, 3, 4. O 4 é maior que 3, 3 é maior que 2, 2 é maior que 1. Só que ó, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4. Números negativos, ó, menos 1 é maior do que menos 4, por exemplo. Menos 1 é maior do que menos 4. Levando em conta aqui essa sequência. Então, menos 6 é menor do que menos 3. Então, se eu vou converter de menos 6 para menos 3, eu estou subindo. Se eu estou subindo aqui, no expoente aqui do 10, então esse 100 aqui vai ter que cair. De menos 6 para menos 3 eu tenho 3 unidades. Então, essa vírgula que está bem aqui depois do 100, tem uma vírgula bem aqui, vai ter que cair. Então, para cair, eu vou jogar a vírgula para a esquerda. Quantas vezes? 3 vezes. Então, ó, ele vai ter que pular, essa vírgula vai ter que pular 3 vezes. Então, primeiro pulo, segundo pulo e terceiro pulo. A vírgula vai ficar bem aqui. Então, bota um zero bem aqui. Vai ficar 0,1. Eu não preciso botar esses zeros aqui, que esses zeros aqui não valem nada. 0,1 é a mesma coisa que 0,10, que é a mesma coisa que 0,100. Então, essas vírgulas aqui depois não valem nada. Então, fica 0,1. Então, 100 vai se tornar 0,1. De forma que fica 0,1 milivolts. Então, 100 microvolts é a mesma coisa que 0,1 milivolts. Outro exemplo. Por exemplo, 0,33 microfarads. Converter em nanofarads. Temos mili, micro, nano, pico. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. 0,33 micro é a mesma coisa que 0,33 micro é a mesma coisa que vezes 10 a menos 6. Então, vezes 10 a menos 6. Eu quero converter para nano.
Então, vai ficar 10 a menos 9. Menos 6 para menos 9. Está subindo ou está caindo? Vai estar caindo. Porque, ó, na 1, 2, 3, menos 1, menos 2, vai aparecer o menos 6, vai aparecer o menos 9. Então, menos 6 é maior do que menos 9. Então, de menos 6 para menos 9, eu estou tendo uma queda. Se eu estou tendo uma queda aqui, esse 0,33 vai ter que subir. De menos 6 para menos 9, eu tenho 3 unidades. Então, essa vírgula vai ter que correr 3 vezes. 0,33, essa vírgula vai ter que correr 3 vezes. Como ela vai subir, então essa vírgula vai correr para a direita. Então, vai ter um pulo, outro pulo, e agora o último pulo. A vírgula vai parar bem aqui. Então, eu vou ter que botar um 0 aqui e um 0 aqui. Vai ficar 330,0, que é a mesma coisa que 330. Então, esse 0,33 vai virar 330. 330 nanofards. 330, 10 a menor igual que nanofards. Então, 0,33 microfards é a mesma coisa que 330 nanofards. Mais um exemplo para poder fechar. Imagina que eu tenho 100.000 picofards e eu quero converter em microfards. Então, eu vou ter mili, micro, nano, pico. Menos 3, menos 6, menos 9, menos 12. 1.000 picofards é a mesma coisa que 1.000 não, 100.000, né? 100.000 picofards é a mesma coisa que 100.000 vezes 10 elevado a menos 12. Eu quero converter para, no caso, microfards. Então, de picofards para microfards. Microfards é a mesma coisa que 10 a menos 6. Então, de menos 12 para menos 6 é maior que menos 12. Então, de menos 12 para menos 6, eu estou tendo um crescimento. Se eu estou tendo um crescimento aqui, eu vou ter que ter uma queda. No caso, menos 12 para 6, eu tenho 6 unidades. Então, a vírgula que está bem aqui, ó, bem aqui tem uma vírgula, 100.000, tem uma vírgula bem aqui, ó. Essa vírgula vai ter que fazer o quê? Vai ter que cair, então ela vai ter que correr para a esquerda. Quando cai, corre para a esquerda. Quantas vezes? 6 vezes. Então ela vai dar 6 pulos. Então daqui para cá vai ser um pulo, primeiro pulo. Daqui para cá vai ser outro pulo, segundo pulo. Daqui para cá vai ser outro pulo, terceiro pulo. Daqui para cá vai ser outro pulo, quarto pulo. Outro pulo, quinto pulo e último pulo, fazendo a vírgula aparecer bem aqui. Sexto pulo. Eu boto um 0 bem aqui. Esses zeros aqui eu desconsidero e vira 0,1. Então, pulando a vírgula 6 vezes para cá, eu vou ter 0,1 10 a menos 6, que é a mesma coisa que 0,1 microfards. Então, 100.000 picofards é a mesma coisa que 0,1 microfards. Então, com esses exemplos, espero que tenha ficado claro como nós conseguimos fazer a conversão entre potências de 10. Isso aqui é muito útil, principalmente quando a gente está fazendo leitura de capacitor cerâmico e de poliéster. A gente vai ver, vamos ver isso aí em aulas futuras. Galera, mais final de uma videoaula. Quem gostou, clique em gostei. Obrigado por assistir nossos vídeos, se inscreva no canal e até a próxima. Valeu!